Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação. E hoje nós estamos meditando no capítulo 12 de Daniel, né? Nós estamos exatamente fechando a nossa meditação na carta ou no livro, né, do profeta Daniel, né? E nós estamos meditando no capítulo 12 e o título da mensagem é Os Últimos Tempos, as Palavras Seladas. E para que nós possamos pegar aqui o fio da meada, nós vamos ler os últimos 3 versículos do capítulo 11, né? Porque é uma continuação, né? E diz o seguinte: Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias.
Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, aqui fecha, né? Aqui fecha o livro de Daniel, do profeta Daniel, né? Este grande profeta, este varão extremamente valoroso, né? Varão muito amado, como disse a palavra de Deus, né? Varão desejado, né? E desejado por Deus, evidentemente, porque é um grande servo, um servo obediente, varão temente a Deus, né? Que para todas as suas dúvidas, né? Ele buscava a Deus de todo o seu coração, de todo a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, né? Deus ama demais o homem que busca ele dessa forma, né? Que busca, porque foi dessa forma que o Senhor mandou que nós amasse a Deus, né? O primeiro e maior mandamento, né, quando foi perguntado para Jesus, né, os escribas e fariseus, tentando provando para ver se ele caía em alguma contradição para poder crucificá-lo, né? Então eles perguntaram para ele, chegaram e perguntou: mestre, qual é o primeiro e maior mandamento, né? Jesus respondeu para eles, né? Glória a Deus, aleluia. Jesus respondeu, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ou seja, amar forte, amar com força, amar de todo o coração, aplicando o coração e aplicando também a alma. Ali é um amor intenso que o Senhor mandou que nós amemos ao Senhor, né? E Jesus, a hora mostrou esse primeiro mandamento e em seguida já emendou dizendo, né? E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse, e afirmou, né? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Então é lindo demais, né? Amar a Deus da forma que Daniel amou, né? E as respostas que Deus deu para esse amor imensurável de Daniel amando a Deus, né? E nos ensinando como é que nós devemos também amar a Deus, né? É coisa realmente maravilhosa, né? Varão muito valoroso, varão desejado, né? Que coisa tremenda, é lindo demais saber que Deus, né, tem por nós esse amor e, em outras palavras, tem de nós essa impressão, né? Na verdade, para Deus não é impressão, né? Para Deus é reconhecimento, né, de que nós amamos a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças, com todas as nossas forças, né? Então, de modo que assim foi Daniel, né? Foi Daniel o tempo todo vivendo para Deus. Um jovem, um garoto que foi levado cativo, né? Levado cativo de Canaã, da terra prometida, né? Foi levado para a Babilônia no segundo cativeiro do povo de Israel. Porque o primeiro cativeiro do povo de Israel foi quando o povo, Deus enviou as 12 tribos de Jacó, ainda começando, né, bem no comecinho, que eram 72 almas apenas, para o Egito, para viver ali durante 430 anos, sendo escravizados por Faraó. Faraó primeiro, Faraó segundo, Faraó terceiro, Faraó quarto, passou esse tempo todo lá. Isso durou 430 anos, né? Para ser escravizado, para ser provado, para ser purificados, né? E para poder depois o Senhor colocá-lo na terra prometida, né? Porque nesse tempo todo foi purificando, foi apurando a semente bendita de Abraão, né? Porque o Abraão, essas promessas todas o Senhor fez para Abraão, né? Então, de modo que aí nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó,
Jacó, né? E de Jacó nasceu as 12 tribos de Israel, são os 12 varões filhos de Jacó. Aí foram para o Egito para ser provados e purificados, para ser ali durante esse tempo todo, para depois para depois ser colocado na terra prometida, uma semente bendita do Senhor, semente de Abraão, que tivesse obediência ao Senhor, né? E Daniel foi levado cativo pela rebeldia dos pais, dos antepassados. Ele foi levado ainda jovem, garoto, adolescente, né? Foi levado para a Babilônia e lá foi provado, né? E voltou já velhinho, mas voltou feliz, cantando, né? Como diz a santa palavra de Deus, aquele que leva a preciosa semente, né? Gemendo e chorando, voltará consigo trazendo os seus molhos, né? Cantando de alegria. E voltou o povo de Israel dessa forma, de forma maravilhosa. Está lá no Salmo 137, né? A gente vê essa coisa maravilhosa que foi voltar para casa depois de muitos anos, né? Sendo recolocado novamente para morrer na sua pátria, né? Coisa linda, coisa maravilhosa, né? Então, de modo que Daniel, no capítulo 12 de Daniel, que nós fizemos a leitura hoje, nós estamos fechando essa mensagem, as revelações que o Senhor deu para Daniel através das leituras, né? Eu tenho ainda, talvez, mais um ou 2 dias ainda, nas referências, não sei quanto tempo eu vou gastar, de acordo com o tamanho dos áudios, dos vídeos que eu posso colocar aqui no meu canal, que é de 33 minutos e alguns segundos, para não ser cortado, para não ser interrompido, para que eu possa fechar o vídeo com ordem e decência, né? Despedindo dos irmãos, como eu gosto de fazer todos os dias, né? Os últimos tempos, as palavras seladas, né? Daniel capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, né? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, os irmãos, vejam, irmãos, que tudo que o mundo já viveu e sofreu de angústias, dor, sofrimento, né? Não chegou ainda a época do maior sofrimento, da maior angústia, da maior dor, porque a palavra afirma que isso vai acontecer no final dos tempos, né? Isso se dará, irmãos, exatamente depois do arrebatamento, porque Cristo, ele virá arrebatar a sua igreja, vai tirar antes, né? E esse tempo angustioso aqui, do qual foi revelado para Daniel, né? É o tempo da tribulação, que são os 3 anos e meio que ocorrerá após o arrebatamento, haverá o período de tribulação, né? Então a palavra está afirmando aqui: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, né? Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente, né? Então foi revelado para Daniel que isso vai acontecer exatamente dessa forma, né? Então a gente fica maravilhado de ver aqui, né, como é importante a gente servir a Deus da forma que nós estamos servindo, né? O Senhor Jesus afirma no 1 Coríntios 15, 58, né? Ele afirma dizendo para cada um de nós, né, para que nós possamos sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, pois não é vão o vosso trabalho no Senhor. Ou seja, teremos a nossa recompensa. Eu terei, você terá e nós teremos, se nós formos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, sede firmes, né? Garra no cabo do arado e não olhe para trás.
siga em frente, né? Aplicando exatamente a justiça do Senhor, como diz aqui a santa palavra de Deus, né? Que nós refugiremos, né, como o romper da aurora, né? Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas. Que justiça, irmãos? A justiça de Deus, né? Aqueles que ensinam a justiça de Deus, né? A justiça e o juízo, né? Então, de modo que não será em vão a nossa luta, a nossa aplicação, né? As nossas angústias e dores por rejeição, por muitos rejeitar esta palavra que nós pregamos. A palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. E nem assim, e mesmo assim nós não desfalecemos, seguimos avante, avançando sempre em frente rumo ao alvo, né? Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça e o juízo, como as estrelas, sempre e eternamente, né? Então Deus recomenda, né, que se nós seguirmos avante, avançarmos sempre em frente, aplicando a santa palavra de Deus, né, ensinando a justiça e o juízo que provém do Senhor, que é a tua santíssima palavra, né? Então, de modo que desta forma, assim será o nosso final, né, nos últimos dias, né? E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Ou seja, irmãos, vocês vejam que os irmãos, de um modo geral, né, os crentes, né, não param em igreja nenhuma, né? Eles não param, eles ficam exatamente igualzinho em vaca quando escapa de um pasto rapado, né? Quem conhece gado, já trabalhou com gado em fazendas como eu, fui nascido e criado, e comecei a administrar com 19 anos e fui até bem pouco tempo administrando fazenda. Ainda hoje, continuo tendo alguma coisa nesse sentido, né? A gente sabe que gado, quando está num pasto, quando chega a época da seca, os pastos acabam, né? Os pastos acabam, mas se a cerca for boa, as vacas não escapam, permanece presa, fechada ali, porque a cerca é muito boa, não consegue escapar, né? Mas quando acontece de uma rombar, estourar um fio de arame quebrar ali no batido do grampo, às vezes quebra, né? E ali escapa um fio e passa um animal rombeiro forçando. Quando escapa, sai o gado inteiro, não sobra uma dentro do piquete ou do pasto rapado, né? E entra naquele pasto, naquela reserva boa que não era para entrar, né? Ou mesmo uma roça, uma lavoura, e entra tudo feito vaca estourada. Então, e ali o desespero é tão grande que elas não é capaz de chegar ali, se comportar, começar comendo pela beirada e permanecer levando aí direitinho. Elas esparramam e ficam toda alvoroçada, né? E assim está o povo hoje. O crente hoje aceita Jesus numa igreja, né? Quando passa 2, 3 anos, ele já percorreu meia dúzia de igrejas e não permaneceu firme nenhuma. E a palavra aqui está afirmando isto, né? Está afirmando isso. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Ou seja, nenhuma outra revelação mais será dada para ninguém até que todas elas sejam cumpridas, né? Fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, estão correndo exatamente assim. E a ciência se multiplicará. Nunca se multiplicou tanto no mundo, irmãos, a ciência. Em todas as áreas, a ciência avançou de forma assustadora, que a gente fica assustado de ver. Você aperta um botão do celular em qualquer aplicativo e você tem a resposta daquilo que você quer saber, assim, em frações de segundos você tem a resposta. Você não procura mais no livro. Através dos aplicativos você consegue ter essas respostas praticamente para quase tudo
que você procura através da ciência. Você só não tem resposta para o que vai acontecer amanhã da parte de Deus. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nada. Ninguém consegue ter segurança absoluta do que vai acontecer daqui 5 minutos sequer. Mas você consegue, através da ciência, obter respostas assustadoras, né, através de um aparelho celular, né? Então a palavra aqui está falando. Isso foi revelado para Daniel, irmãos. Não é agora, não. Isso foi revelado para Daniel há 2000 anos, há mais de 2.350 anos atrás. Porque Daniel viveu, irmão, cerca de 336 a 50 anos antes de Cristo, né? E Jesus já faz 2000 anos que Jesus nasceu, né? Um pouquinho menos, né? Porque ele viveu 33 anos aqui na Terra, né? Então, de modo que isso foi revelado naquela época e hoje está acontecendo exatamente da forma que a Bíblia relata que aconteceria e está acontecendo, né? E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo, pois muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará, né? E aí Daniel diz, né? E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. Interessante, irmãos, eu fico maravilhado que essas mesmas revelações que o Senhor deu para Daniel, Deus deu para João, né? O apóstolo do amor, né? Que foi recolhido 90 anos depois de Cristo, né? É o apóstolo que fez, que escreveu, né? Escreveu o Evangelho de João, né? É o apóstolo do amor que escreveu o Evangelho de João e também escreveu mais 3 pequenas cartas, que é a primeira, segunda e terceira epístola de João, já no finalzinho da Bíblia, né? E também escreveu o Apocalipse de Jesus. E esta revelação, quando João estava na ilha de Patmos, foi dado para ele exatamente dessa forma, né? Um homem vestido de linho branco, 2 anjos, um de uma banda, outro de outro, um gritava para o outro, falava isso, aquilo, né? Então está escrito lá em Apocalipse, trarei essa mensagem bem discriminadinha, na oportunidade que assim o Senhor me conceder para os irmãos ver, que é exatamente igual às revelações que Deus deu para Daniel. Então é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Senhor Jeová dos Exércitos, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel, é o Eu Sou, é o meu Deus, é o Senhor nosso Deus. É Ele quem falou, é Ele quem diz, e bate com essa distância longínqua de um profeta do outro, a mesma revelação. É coisa tremenda, é coisa de Deus, irmãos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Né? Foi perguntado, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente. Aleluia, Pai. Que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, ou seja, é exatamente o que fala, né? Um tempo, depois de um tempo, depois de tempos e metade de um tempo. São os 3 anos e meio da grande tribulação que está falando aqui em relação a esses tempos mencionados desta forma, desta maneira, né? E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ou seja, haverá um povo santo nesse período, nessa época, que vai ser vencido por Satanás, pelo anticristo, mas é para o cumprimento da palavra de Deus. Depois voltará e retomará, e a vitória será ampla, geral e restrita, mas por um tempo serão vencidos, né? A palavra explica isso. Esse povo que passará pela tribulação vai ter um povo que passará exatamente por isso, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né?
E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, Daniel falando, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel era um homem que tinha um espírito excelente, que o Senhor dizia, né? E Daniel ouviu essas palavras e não entendeu o que o anjo estava dizendo, né? Coisa tremenda, é coisa maravilhosa o poder de Deus, né? E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Daniel quis saber. O anjo perguntou, o Senhor sobre as águas vestido de linho, levantou as mãos ao céu, jurou dizendo que seria dessa forma, e Daniel replicou e perguntou, Senhor, quando serão essas coisas? Né? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, não te interessa saber agora o significado destas palavras. Não é hora de você saber o que significa isso. Se eu falar para você, você vai escrever e o mundo vai saber. Não é para o mundo saber. Somente os santos, somente aqueles a quem o Senhor quiser revelar e terão um entendimento dessas palavras, né? Digo eu que o Senhor dessa forma despachou Daniel. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Ou seja, só vamos saber quando acontecer, né? Muitos, aí o Senhor continua dizendo, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Por isso que o Senhor afirma em outra carta, em outra mensagem, né? Aquele que é sujo, que suje mais ainda, lambuze mais ainda e suja mais ainda, porque o seu fim já está determinado. Se você não voltar para Deus, se você não voltar para Cristo, se você não voltar para Jesus, para a sua palavra, para suas leis, seus estatutos, seus mandamentos, se você não voltar ao primeiro amor, o seu fim está decretado. Você não tem como escapar dessa situação aqui. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Daniel continua dizendo, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Revelação do Senhor a Daniel. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1260 dias. Ou seja, são exatamente 3 anos e 6 meses. Né? O que é tirar o sacrifício contínuo, irmãos? Porque o sacrifício contínuo é exatamente o altar do Senhor, né, na igreja, o homem louvando, glorificando, bendizendo e adorando o nome santo do Senhor, né? Só que isso vai ser tirado um dia, vai acabar quando vier esse tempo, esses 3 anos e meio, né, da abominação desoladora, né? Então virá esse tempo em que isso acontecerá. Né? O tempo da grande tribulação, né? Vai ser 3 anos e meio, vai ocorrer, será tirado o sacrifício contínuo, o homem não terá como buscar a Deus para poder se defender. Ele terá que sofrer, padecer e passar por tudo isso. Se ele não tiver reserva à altura, aqueles que estiverem vivos nessa época, eles perecerão, né? E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. São exatamente 3 anos e meio esse período. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, se você tiver azeite na sua lamparina, tiver com a sua lamparina acesa,
você provavelmente escapará da morte nesse período aqui, né? Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. E o anjo afirma para Daniel: tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Ou seja, você, Daniel, está garantida a sua salvação. Você não tem perigo, você conseguiu a sua salvação, né? Você e tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, ou seja, você será morto, você será recolhido e vai repousar. Porque o homem, quando morre em Cristo, ele fica repousando, aguardando o dia do arrebatamento. E Daniel, o grande profeta Daniel, juntamente com a igreja de Cristo, será arrebatado, será levantado, recolhido no dia, será levantado, né? Será arrebatado e entrarás aos céus no dia quando o Senhor vier buscar a sua igreja no arrebatamento. E a palavra de Deus afirma que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos, assim diz a palavra de Deus. E tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?